Aqui novamente para mais um estudo em grupo. Capítulo 10 do nosso lar. No Bosque das Águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísia as convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbulos, que é um carro aéreo. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso do solo a uma altura de uns 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas no todo. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Olha só. Quer dizer, o André Luiz ele ficou extasiado. Nós talvez não estranhássemos esse tipo de veículo, porque a gente tem veículos semelhantes aqui na Terra. Mas no tempo de André Luiz isso era um máximo. Seguindo, Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, olhem bem, gente, 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Vocês já imaginaram que tamanho é nosso lar? Interessante. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada de matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam o descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões do nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul, que temos à vista, é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Olhe lá, precisam de água, olha só que interessante. E muita. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então, essa água de lá vem para a gente. Que incrível, que incrível. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição?
Imagine, elucidou Lísias, que esse é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma coisa e outra. O visitador sorriu e temperou o prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nossos círculos religiosos do planeta ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço precisa de energia, braços para convenientemente ser mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai, aos seus divinos colaboradores, semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura, em certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e o magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhe a magnetização geral das águas do Rio Azul. Olha que maravilha isso! A fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar com uma pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a esse bosque, ausenta-se o rio da nossa zona, conduzindo ao seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei jamais recebi elucidações dessa natureza. O homem é desatento há muitos séculos. Tomou Lísias o mar equilibrar-se a moradia planetária. O elemento aquoso, deixa eu conferir que eu não pulei uma parte. Tá certo, o homem é desatento há muitos séculos. Tornou Lísia, o mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo, olha só, o corpo físico. A gente sabe que a maior parte do nosso corpo é feito de água. Olha a importância que é isso. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo. Antes de qualquer consideração, virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Eu li devagar porque isso é muito importante. Atentem. A água que a gente tem em casa, ela tem as características dos seus moradores. Então, queridos, vamos ver como é que está a água da nossa casa. Isso depende do nosso estado mental e espiritual. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões da nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, úteis nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção da vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhe a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor
em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Foi incrível esse capítulo, hein? Vamos ver o que a gente retomar aqui algumas partes. Primeiro, a descrição do veículo. Levando em conta que o livro foi escrito na primeira metade do século XX, quando os transportes não eram como os atuais, percebemos como o plano espiritual está muito à frente nas invenções. O transporte descrito ainda não temos disponíveis, mas já estamos muito perto disso. Os trens de monotrilhos suspensos já são realidade em muitos países, assim como os trens de propulsão magnética que não tocam os trilhos, deslocam-se em velocidades incríveis. Acho que é no Japão que já existe esse trem. Olha aqui a foto de um deles. Segundo, as oficinas são citadas, ou seja, se há máquinas, é preciso que existam fábricas no plano espiritual. Existam operários, energia, materiais e tudo relativo ao trabalho de criação e construção. Isso ele falou lá em 2 linhas. Então, se for preciso, vocês voltem lá. E ele disse exatamente isso em 2 linhas. Que se há um veículo, se há uma água, existe alguém trabalhando por isso. Me atrevo a fazer um relato pessoal. Numa psicografia de meu pai, ele trabalhou com eletrônica na Terra. Ele conta que começou cuidando de um pomar, mas já estava trabalhando em uma tecelagem, na manutenção dos motores, mas que tinha tempo para usar os computadores e estudar na biblioteca. Vejam só, o que o meu pai disse numa psicografia familiar é o que o André está falando, lá tem tudo. Portanto, podemos nos preparar para trabalhar lá como trabalhamos aqui. Não existe ócio. Quando alguém se refere que alguém faleceu com descanse em paz, nós não estamos sendo coerentes. Jesus disse, meu pai trabalha incessantemente e eu também. É interessante isso. Será que emprego nós vamos ter lá, hein? Vamos pensar nisso já. Terceiro, bosques das águas. A importância da água. A descrição do bosque é fantástica. E mais ainda do que nos é informado sobre a água. Poderíamos falar horas aqui só sobre esse tema. Observamos que a Terra tem 70% de água. Ou seja, na verdade, nós vivemos no planeta água e não no planeta Terra. Pois é, o que mais tem aqui no planeta é água. Nosso corpo tem quantidade semelhante de água. Semelhante ao que tem a Terra. É como se a Terra fosse um corpo. A água é o veículo para nutrientes no nosso corpo, como também para tirar os resíduos do nosso corpo. Então, a gente precisa de líquido para poder fazer a digestão. Para esses nutrientes serem distribuídos pelo nosso corpo, o sangue é composto de água, ele transporta todos esses nutrientes e também tira o lixo do nosso corpo fora, através da água. Se a gente para de beber água, o rim entra em pânico, cria pedra. É como a sujeira, que a gente usa a água para varrer uma coisa suja. É importantíssima na formação sobre a qualidade da água de cada casa. A água adquire as energias dos seus moradores. Isso é muito importante, precisamos estar atentos a isso. Claro que deve ser a água que depositamos nas garrafas ou nos recipientes de armazenamento, não é no cano da torneira. Amigos, deveríamos nos atentar mais para esses detalhes, cuidar melhor a respeito do que pensamos, sentimos, pois estamos espalhando essas energias por onde passamos. A água vai transportar tudo isso para nós. Vamos aproveitar isso e melhor pensar, melhor sentir e estaremos ajudando a melhorar tudo ao nosso redor. A água da nossa casa, os rios da nossa cidade, o mar do nosso planeta. Eu estou exagerando? Eu acho que não. Porque nós somos um. É um grupo imenso de seres humanos pensando ao mesmo tempo. E se temos tanta água em nossos corpos, imagine como os nossos pensamentos e atitudes podem modificar o nosso bem-estar. Vocês lembram lá no começo, que falou como o pensamento alterava o estado mental e físico do André? Imagine o nosso corpo físico. Vamos atentar às razões das condições de saúde das pessoas otimistas e pessimistas.
Os otimistas têm sempre uma melhora mais rápida de tudo e os pessimistas demoram mais a se curarem. Por que será, né? Uma técnica interessante é a fluidificação da água enquanto nós tomamos banho ou pessoas queridas estão no banho. Mentalizar que a água do banho está levando também as impurezas mentais que aderem ao nosso perispírito, graças aos nossos pensamentos menos elevados, que todos temos constantemente, certamente, é de grande ajuda para todos nós. Entende? A gente pode fazer um autopasse enquanto está tomando banho. Se a gente tem um familiar adoentado, quando ele vai tomar banho, a gente pode fazer isso no banho que ele está tomando. Aquele familiar que está adoentado ou deprimido pode mentalizar essa limpeza fluídica enquanto a pessoa está no banho. O conhecimento só é válido quando usamos esses conhecimentos para o bem geral. Quer dizer, o que adianta a gente estudar tudo isso, aprender tudo isso e não usar? A gente tem que usar esse conhecimento para melhorar a nossa vida. Para isso o André escreveu o livro, para a gente melhorar. Quando fazemos nosso alimento, queremos ou não, estamos irradiando as nossas energias para os alimentos. Quer dizer, se você está fazendo uma sopa e está pensando mal do seu vizinho, como é que vai ficar essa sopa, hein? Então, pense bem nisso. Todos sabemos que o mesmo alimento tem sabor diferente, mesmo quando as pessoas usam o mesmo tempero, mas preparado por pessoas diferentes. Ai, a comida de mamãe, porque ela fazia com todo o amor para os seus filhinhos, não é verdade? E justamente a energia é ali transferida na hora do preparo. Será muito bom quando as pessoas tiverem consciência disso tudo e passarem a dedicar mais atenção ao que estão pensando enquanto preparam alimentos ou tomam seu banho. Os bons pensamentos sempre nos beneficiam e aos que nos rodeiam. Eu gostaria que vocês pesquisassem na internet as experiências com as moléculas de água do Dr. Masaru Emoto. Ele pegava água, punha em vidros e escrevia palavras nesses vidros. Ódio, amor, fraternidade, várias palavras. Quer dizer, ele não precisava nem pensar, ele só escrevia. E depois disso ele congelava aquela água e olhava a forma do cristal. Eu pus uma foto aqui, eu não sei se vocês vão poder ver, mas eu gostaria que vocês pesquisassem e vissem a variedade enorme de exemplos que ele dá. Como é incrível a diferença da água que recebeu energias de amor e a que recebeu energias de ódio. E a gente bebe água. Que água nós estamos bebendo? Vamos pensar nisso, gente. Quarto, ainda falando sobre o Bosque das Águas, as referências aos casais que gostam de estar ali traçando seus planos conjugais para a próxima encarnação. Temos aqui informações sobre os nossos relacionamentos, interesses aparentemente repentinos por pessoas que conhecemos e queremos nos unir. Já havíamos combinado isso antes. Certo? Aqueles amores que a gente não sabe de onde vem. Gente, eu não gosto de pessoa desse jeito e eu estou namorando uma pessoa desse jeito. Quer dizer, será que não gostava mesmo? Insisto para que vejam o filme novamente, vocês vão entender outras coisas. E tudo aquilo que deixou vocês curiosos, pesquisem. Se vocês descobrirem alguma coisa interessante, tragam para a gente. Até mais, até a próxima. Um abraço.